Hello everyone, you're welcome to one more English class. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel e nós vamos estar juntos mais uma vez. Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos conferir o conteúdo. Let's go! Então, a aula de número 29, objeto de conhecimento, produção de textos escritos em formatos diversos com a mediação do professor. E o nosso detalhamento são textos abordando informações pessoais, preferências, características da escola e a comunidade. Então, esses são os nossos conteúdos da aula de hoje. Eu peço que vocês prestem bastante atenção. Pay attention e vamos à nossa aula. Let's go! So let's start the class today talking about personal information. Nós vamos começar a aula de hoje falando sobre personal information. Essas palavras, essas duas palavrinhas, personal information, são palavras muito parecidas na sua escrita com a língua portuguesa, ou seja, são palavras cognatas, então vocês, assim que olham, já podem deduzir o significado. Então, sim, é isso mesmo que vocês estão pensando. Personal information means, significa, informações pessoais. Essas informações são aquelas que nós fornecemos às pessoas quando nós a conhecemos, nas primeiras conversas, quando nós estamos nos apresentando, ou ainda quando nós de repente vamos preencher algum formulário de matrícula, algum formulário de outro setor, né, de outro campo da nossa vida. Geralmente, esses formulários, essas primeiras conversas, exigem, né, que você forneça as suas personal information. E quais são elas, né? Quais são elas? Você pode pensar aí em informações pessoais, também podemos dizer que são aquelas que nós usamos para identificar as pessoas, né? O seu nome, a sua idade, mas como é que eu falo isso em inglês? E é isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Uma dica, vocês podem ir anotando, né, as palavras, os significados. Então, vamos lá. A primeira personal information here, aqui, é name. Name, que é a primeira informação, né, que você tem da pessoa quando você conhece, que é o nome. Name, name, ok? The second one, a segunda, place of birth. Place of birth. O que significa place of birth? Significa o lugar de nascimento. Então, viram que são duas informações que ajudam a identificar alguém já, ou no formulário, ou numa conversa. Então, nós temos name, você pode repetir, name, place of birth. Place of birth, lugar de nascimento. A terceira, vamos ver. Age, age, que é idade, também é uma informação muito específica sobre alguém que geralmente é pedida nessas situações que nós já mencionamos aqui. Então, nós temos name, place of birth, lugar de nascimento. Vocês estão anotando? Vão anotando. Age, idade. E aqui a próxima, professional information. Professional information, que é uma informação profissional. Qual é a sua ocupação? What's your occupation? I'm a teacher, I'm a firefighter, I'm a salesman, né? Eu sou um professor, sou um bombeiro, um vendedor. Então, isso também é uma informação pessoal, uma informação da sua profissão. E a última, aqui dessa parte, preference, preference, que são preferências. Então, todas essas informações te identificam como pessoa e também ajudam você a identificar outras pessoas. Vamos ler mais uma vez? Name, quer dizer nome. Place of birth, que significa lugar de nascimento, né? Age, age, idade. Professional information, informações da sua profissão. E preference, preference, ok? Para falar de preferências, você pode dizer I like, eu gosto de alguma coisa. I love, I prefer. Você pode usar
uma dessas palavras para formular frases sobre as suas preferências, ok? Então, até aqui tudo bem, anotar o significado, entender o que são as informações pessoais. Então, vamos adiante aqui. Então, aqui nós temos identifying information. Identifying information. E vamos identificar, né? Como é que nós identificamos essas informações. Vamos ver quais são elas, quais são essas informações que nós utilizamos. Ali na frente nós demos algumas, né? Mas aqui nós vamos dividir entre duas categorias. Vamos lá. Então, nós temos basic identification, a informação básica, né? Aquela informação elementar, a primeira informação que eu tenho de alguém. Uma coisa básica, né? Quando eu vou conhecer. Como nós dissemos ali que o name é a primeira coisa, né? Que eu fico sabendo de alguém quando eu conheço. Então, name, que é o nome. Date of birth, que nós já vimos, que é a data de nascimento. E aqui, ó, gender. Gender, que é o gênero, né? Então, essas são informações básicas, né, das pessoas, informações básicas. Vou falar mais uma vez, você pode repetir. E também tem algumas palavrinhas aqui que ainda não apareceram no primeiro momento da aula. Você pode aproveitar para anotar, para prestar atenção na pronúncia, né? Repetir para que você possa utilizar, né, depois em outros momentos. Então, nós temos basic identification, que é name, que é o nome, date of birth, data de nascimento, e o gender, que é o gênero, ok? Aqui são as informações básicas, mas nós dissemos que tem outra categoria, né? Nós íamos ver outra categoria, então aqui, ó, contact details, que são os detalhes de contato. Ali em cima nós vemos, né, como a pessoa pode te identificar, o teu nome, teu gênero, data de nascimento. E aqui é como a pessoa pode te encontrar, né, para se comunicar com você. Então, contact details, ó, phone number, que é número de telefone, ok? Email address, que é o endereço de e-mail. Essa palavrinha aqui, ó, address, quer dizer endereço, né? Geralmente a gente fala só e-mail, né? A gente não fala endereço de e-mail, mas da forma extensa, né? Da forma que se escreve de forma formal, é assim, email address, ok? Mas na conversação você pode utilizar só a palavra e-mail mesmo. E aí, além do e-mail, nós temos physical address, que é o endereço físico, né? A casa onde você mora, a rua onde a pessoa pode te encontrar. Então, nessa cartela aqui, nós vimos duas características, né? Duas categorias de informação, que são as informações básicas, name, date of birth, que é a data de nascimento, gender, que é o gênero, e as informações de contato, phone number, o número de telefone, email address and physical address, ok? Que é o endereço de e-mail e o endereço físico, ok? Mas nós temos outros tipos de informação que nós falamos lá no comecinho da aula também, que é importante, dependendo da situação, as pessoas vão pedir para que você forneça, né, futuramente, em empregos, em entrevistas. Isso você vai usar também, que são professional information, que são as informações profissionais, né? Como é que você descreve as suas informações profissionais? E aqui nós temos alguns termos que nós utilizamos para falar sobre isso, né? E aqui, ó, employment details. Que palavra grande esse daqui, ó. Employment details, que é tipo detalhes do seu emprego, do seu trabalho, né? Employment details. Então, vou falar, repitam, anotem, tá? Olha só. Job title, que significa o seu cargo. É o cargo que você ocupa, né, no lugar que você trabalha. Job title, ok?
Employer. Employer. Quem é o empregador? No caso, quem é o patrão, né? Para quem que você trabalha? Employer, ok? E aqui, olha só. Work history. Work history, que é o seu histórico de trabalho, ok? Work history, qual é o seu histórico de trabalho? Tudo isso aqui está dentro de professional information, ok? Informações profissionais, ok? E aí nós temos também educational background. Como que é? Como se fosse seu resumo, né? Educacional, o que você tem, seu histórico, que também é algo importante que você vai usar em entrevistas, em preenchimento de formulários, né? Mais para frente. Então, nós temos aqui degrees, que são os graus, né? Os níveis de ensino, certifications, as certificações, schools attended, a escola que você frequentou, ok? Então, nessa parte aqui, nós vimos mais duas categorias aí de informações pessoais, que são as informações profissionais, as informações do seu emprego e da escola, ok? Então, até aqui nós vimos sobre essas informações de contato, as informações básicas, informações de trabalho, de estudo, ok? Até aqui na aula nós vimos sobre isso. E agora, para dar continuidade, nós vamos ver sobre preference, que são as preferências, ok? Aqui nós temos interests, que são os interesses, naquilo que você tem o interesse, né? Favorite products, que são os produtos preferidos, or serviços. Então, como é que eu falo das minhas preferências, né? Você pode falar I like, por exemplo, what's your favorite food? Qual é a sua comida preferida? I like ice cream. Eu gosto, né, de sorvete. Ou você pode usar I love ice cream. I love chocolate. Ou ainda usar o prefer, né? I prefer chocolate, I prefer ice cream. Então, você pode usar essas três expressões para falar sobre seus interesses e sobre as suas preferências, ok? Então, quais são as expressões? I like, I love, I prefer. I like, que quer dizer eu gosto, né? I love, eu amo, e I prefer, ok? Como é que fica assim? Eu amo chocolate, I love chocolate. Você está falando sobre um interesse, sobre algo que você prefere, ok? Então, I like, I love, I prefer, para montar frases sobre seus interesses, seja ele qual for, ok? Então, falamos aqui sobre preferências também, como eu monto frases. Você está conseguindo montar essas frases aí para falar sobre coisas que você gosta? Então, agora vamos voltar às informações pessoais. Tem algumas perguntas aqui que são chaves, né, quando você está conhecendo para alguém. E eu vou ler as perguntas e vou responder também, tá? Sobre uma pessoa chamada Ana, ok? Let's go! Então, olha só, vou responder essas perguntas aqui. Todas essas perguntas são de informações pessoais. Então, what's your name? What's your name? Qual é o seu nome? Vou colocar aqui, ó. My name is Ana. Ok? What's your name? Qual é o seu nome? My name is Ana. Ok? What are your parents' names? What are your parents' names? Qual é o nome dos seus pais? Então, vou colocar aqui, ó. Paul and Sarah. Ok? What are your parents' names? Qual é o nome dos seus pais? Ok? E aqui, ó. When were you born? When were you born? Quando você nasceu? Aí aqui. On July 7. 7 de julho. Ok? On July 7.
E aqui a próxima pergunta, how old are you? How old are you? Quantos anos você tem? Quando começar assim, ó, com how old, já sabe que está perguntando a idade, né? Então, você pode responder assim, ó, I'm 16. I'm 16. Ok? Então, vou ler até aqui as perguntas, né? Para que vocês lembrem para que elas são usadas, o que elas significam. What's your name? Qual é o seu nome? What are your parents' names? Qual é o nome dos seus pais? When were you born? Quando você nasceu? How old are you? Quantos anos você tem? E aqui, where are you from? É assim que a gente responde. I'm from. De onde você é? I'm from Manaus. Ok? I'm from Manaus. Essas duas aqui eu vou responder aqui embaixo, tá? What's your current job or profession? Qual é a sua profissão? Vou colocar aqui que a Ana é teacher. Teacher, ok? Qual é a sua profissão, né? E a última, what are your hobbies or interests? O que ela gosta, né? Ela vai dizer assim, I like, lembra que a gente falou para falar sobre preferências? Music. Music. Ok? Então, vou repetir aqui o significado das perguntas, tá? E vejam aí como que elas são respondidas, a estrutura que é utilizada para responder essas perguntas, né? Então, nós temos what's your name? Qual é o seu nome? What are your parents' names? Quais são os nomes dos seus pais? When were you born? Quando você nasceu? How old are you? Quantos anos você tem? Where are you from? De onde você é? And what's your current job or profession? Qual é o seu trabalho atual, né? Ou profissão? And what are your hobbies or interests? Quais são os seus hobbies ou interesses? Então, preste atenção nas perguntas, em como elas são respondidas, na estrutura, né? Como é que eu faço para responder? Ali no how old are you, você só, para responder a sua idade, é só I'm e o número, né? I'm 10, tenho 10 anos. Só essas duas palavrinhas já significam aí a sua idade. I'm 10, I'm 8, I'm 5, nesse caso, I'm 16, já responde aí a sua idade, ok? Então, vamos continuar aqui, nós colocamos aqui o significado de todas as perguntas, vocês viram como que ela responde e como elas são respondidas, né? E agora nós vamos dar uma olhada num texto que foi escrito pelo Alex, ok? Esse texto aí, ele está cheio de informações pessoais, olha só. Eu vou primeiro aqui é uma writing practice, né? É uma prática de escrita, o Alex escreveu um texto aqui. E aí, primeiro, eu vou sublinhar aqui todas as informações pessoais, né, que estão aqui. Olha só, nós temos name, o nome, parents' names, que é o nome dos pais. Olha só, I was born June 15, aqui o ano. Aqui a idade, ó, 34 years old. De onde que ele é? I'm from, olha só, I'm from Toronto, Canada. Ele diz que atualmente eu trabalho como um designer gráfico, ok? E aqui ele disse o que ele gosta de fazer. Gosta de pintura, né? Aqui, olha só. E caminhada. Então, vamos ler aqui o texto e vou dando o significado aí para vocês. Olha, my name is Alex. Aqui a primeira informação nós já temos. My parents' names are Maria and John. Então, o nome dos pais é Maria, né? Maria e John. I was born on June 15, e nasceu aqui em 15 de junho de 1990. So, I'm 34 years old. Então, ele tem 34 anos de idade. I'm from Toronto. Ele é de Toronto, do Canadá. Currently, I work as a graphic designer. Atualmente, ele diz que trabalha como designer gráfico. In my free time,
I enjoy painting and hiking. Então, esse enjoy aqui, enjoy é a mesma coisa, assim, você pode utilizar também para falar de atividades que você gosta de fazer, né? Enjoy quer dizer curtir, gostar, aproveitar. Então, pode ser usado também para falar das suas preferências, né? Como I like, I love. Então, vocês viram aí, esse texto é cheio de informações pessoais sobre o Alex, né? As informações que nós já vimos aqui ao longo da aula, desde o começo nós estamos vendo. E eu quero que vocês prestem atenção na estrutura para que vocês consigam fazer também um texto sobre vocês, com essas informações pessoais, a idade, onde nasceu, o trabalho, as suas preferências, tá? Então, prestem bastante atenção, esse foi um texto aí sobre o Alex, ok? Então, vamos adiante aqui. Nós vimos até aqui sobre informações pessoais, sobre preferências, e nós vimos que para fazer perguntas, né, que exigem uma informação mais específicas, nós utilizamos algumas palavrinhas no começo delas, né, que são chamadas de question words. Essas palavras são chamadas de question words e são várias, né, cada uma tem um significado. Nós vimos ali em cada perguntinha, começando com uma delas, e cada uma tem o seu significado, cada uma tem a intenção de conseguir ali uma informação específica, né? Então, vamos ver aqui qual é. What, que significa o que ou qual, né? Vocês viram que a gente pergunta what's your name, qual é o seu nome? What are your parents' names, qual é o nome dos seus pais? Então, a primeira palavrinha que nós temos é what, que significa o que ou qual. E a próxima, when, que significa quando, né? Que a pessoa perguntou, when were you born? Quando que você nasceu? Então, when significa quando. Vamos adiante. How significa como. Ou, né? Quando ele vem com old, nós já sabemos que how old are you? Ele não fica com essa tradução como, né? Ele fica com quantos anos, qual é a sua idade. Então, se o how vier acompanhado com old, how old, você já sabe que é para saber a idade de alguém, ok? Mais outra aqui, nós temos where, que significa onde, ok? Então, descrevemos as nossas preferências, as nossas informações pessoais, e agora nós vamos ver um texto aqui descrevendo a escola. Como é que eu faço para descrever a minha escola e ver também o que essa pessoa falou sobre a escola dela, ok? Let's go! Então, aqui eu tenho describing my school. Describing my school. Descrevendo a minha escola, né? E aqui tem o nome da escola, ó. Jardim das Flores. Jardim das Flores é o nome da escola. Então, Jardim das Flores Municipal School, a escola municipal Jardim das Flores, is a friendly place. É um lugar muito amigável, muito amável, está descrevendo aí a escola, né? Esse is é o verbo to be, quer dizer ser ou estar, é utilizado para descrever as pessoas, as situações, então está falando aí de como a escola é, como essa pessoa vê a escola, né? Por isso que ele está usando o verbo to be, para descrever. Então, is a friendly place, é um lugar muito amigável, muito amável. It has a big playground, tem um grande playground, big playground, for students to play, para que os alunos brinquem, né? During breaks, durante os intervalos, então breaks é intervalo. Então, bora ler desde aqui, desde o is, porque é onde está descrevendo a escola, ok? Is a friendly place. It has a big playground for students to play during breaks, durante os intervalos. And a nice, e uma ótima, uma legal, né? Nice é legal, mas ainda não está aparecendo o que é aqui. Vamos ver o que é. Nice library. Library é uma palavra, é um falso cognato, né? Você olha, parece
livraria, mas na verdade é biblioteca. Então, é um falso cognato. As que parecem e são o mesmo significado são cognatas, e as que se parecem e têm significado diferente são falsos cognatos, ok? Então, a nice library with lots of books. Com muitos livros. With lots of books. The classrooms, as salas de aula, the classrooms are bright and comfortable. The classrooms are bright and comfortable. Olha aqui o verbo to be de novo, né? O verbo to be, ele sempre vai aparecer assim, ó. Is, am, ou are. E ele vai ser utilizado para descrever, né? As pessoas, para me descrever os lugares. E no caso aqui, a escola está sendo descrita, né? A pessoa está falando o que ela acha da escola. Então, the classrooms are, as salas de aula são, e aqui diz bright and comfortable, brilhantes e confortáveis, with modern technology. With modern technology. Com tecnologia muito moderna, ok? E aqui nós temos o vocabulário do texto, olha só. To be, que no caso eu falei que ele vai aparecer am, is ou are, que significa ser ou estar, né? Então, uma frase aqui, por exemplo. The school, a escola, is nice. É legal, ok? To have, o verbo ter, que na terceira pessoa fica has, significa ter, né? Por exemplo, o texto diz it has a library, que a escola tem uma biblioteca. A library. Ok? E aí nós temos mais uma palavra aqui, to play. Esse verbo significa várias coisas, né? Brincar, jogar, tocar. Você pode dizer I play the piano, I play soccer. Ele é um verbo que cabe aí em várias frases, vários significados. Nós temos break, break quer dizer o intervalo, e nice, que quer dizer agradável ou boa, né? Então, to be, to have, to play, break and nice, ok? Esse foi o vocabulário que nós vimos aqui no texto, ok? No texto descrevendo a escola. Então, na aula de hoje nós vimos vários assuntos, né? Nós vimos sobre informações pessoais, nome, idade, data de nascimento. Nós vimos que elas podem ser informações básicas, informações de contato, as informações escolares, de trabalho, né? Vimos como nós falamos das nossas preferências, colocamos ali, né, frases, e também de como montar um texto sobre isso com essas informações. E aqui no finalzinho nós relembramos aí, né, sobre descrever um lugar utilizando o verbo to be, no caso, descreveram a escola. Então é isso, esse foi o nosso conteúdo, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Nós ficamos por aqui, bye bye!